A HBO vai fazer uma série spin-off de Game of Thrones ambientada 10 mil anos antes dos eventos da série principal. Então vamos falar sobre a notícia agora. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e saiu essa notícia bombástica sobre uma nova série de Game of Thrones. O que aconteceu foi o seguinte, vou ler a notícia aqui do Nerd Bunker lá do Jovem Nerd. A HBO encomendou o episódio piloto do primeiro spin-off de Game of Thrones. O piloto é o primeiro episódio de um projeto, que é usado para avaliar o formato dele, para ver se vai dar certo. É como se fosse um teste feito de verdade, porque enfim, você faz o episódio de fato. Sem ter seu título revelado, o projeto vai se passar 10 mil anos antes dos eventos da série principal e contará, entre outras coisas, o fim da chamada Era dos Heróis e a origem dos Caminhantes Brancos. Por enquanto, será produzido apenas um episódio piloto e a série pode sofrer diversas alterações até sua estreia oficial. É aquele esquema que eu falei, de você fazer um teste com o piloto para avaliar o formato, como é que estão fazendo e tal. Mas se já estão no estágio de fazer o piloto é porque a coisa já tá caminhando a passos largos. Jane Goldman, de Kingsman: O Círculo Dourado, escreve roteiro e atua como showrunner do projeto, que não tem previsão de estreia e nem elenco definido. Então beleza, a gente tem poucas informações, mas elas já dão algumas características sobre a série, vamos discutir elas aqui agora. A gente já sabe que ela vai se passar 10 mil anos antes da série principal de Game of Thrones, contando o período da chamada Era dos Heróis. Mas tem algumas histórias que a mitologia de Game of Thrones já mostrou que acontecem nesse período de tempo. A própria notícia fala da origem dos Caminhantes Brancos, os White Walkers, como um tema a ser explorado nessa série derivada. Mas isso é uma história que já foi introduzida na série principal de Game of Thrones, se vocês lembrarem aí, tem uma cena de uma visão do Bran visitando as crianças da floresta, que são aquelas criaturinhas verdes, com elas fazendo um ritual com um humano capturado enquanto elas estavam em guerra contra os humanos, mostrando que elas criaram os White Walkers como uma forma de se defender. Então a gente já viu como aconteceu essa origem, mas de uma forma muito superficial. Essa série aí vai expandir um pouco mais esses acontecimentos e mostrar o que aconteceu de fato na sequência aí dessa criação dos White Walkers. Até porque os Caminhantes Brancos tem muita coisa misteriosa em volta deles ainda, né? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Então, enfim, tem história de sobra pra ser contada. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal sobre a origem dos White Walkers e o papel deles na história de Game of Thrones. Vou deixar marcado aqui em cima pra você ver, porque é bem maneiro. E também foi citado na notícia que a série vai mostrar o final da Era dos Heróis, um período temporal da história de Westeros. Mas a gente também já sabe um pouquinho das coisas que aconteceram nessa Era dos Heróis. A Era dos Heróis é um período temporal da história de Westeros que começa quando os primeiros homens que chegaram a Westeros firmaram um pacto com as crianças da floresta, que são os habitantes nativos da região. Eles entraram em guerra por muitos e muitos anos, e aí quando finalmente fizeram um pacto, começou o período chamado a Era dos Heróis. E essa época durou até a invasão dos Ândalos, que foi quando o povo do continente de Essos migrou para Westeros. E essa era tem o nome Era dos Heróis, porque ela realmente foi o palco de muitos feitos assim, memoráveis da história de Westeros. Por exemplo, foi nessa época que aconteceu a Longa Noite, um inverno que durou uma geração inteira, devastou quase o continente inteiro, e foi quando aconteceu a primeira invasão dos White Walkers a Westeros. Teve uma grande guerra dos White Walkers contra os primeiros homens ao lado das crianças da floresta, e quando os White Walkers foram finalmente derrotados e enxotados lá pro norte de Westeros, o Bran, o construtor, construiu aquela muralha gigantesca que a gente sempre vê em Game of Thrones, para deixar o norte lá protegido. E também foi por causa dessa guerra que fundaram a Patrulha da Noite, para ficar lá no norte, dando uma olhada na muralha e nos White Walkers. Então, enfim, a gente já sabe que é um período que tem várias histórias já contadas no universo de Game of Thrones, que renderam consequências bem importantes, né? Os eventos que a gente tá vendo na série principal são consequências, em parte, de tudo que aconteceu nessa época. Então, enfim, tem muito material rico aí pra ser contado. Enfim, estou com saudade de Game of Thrones, é a minha série preferida aí atualmente, de longe. Acho uma história excelente. Tem seus defeitos, é claro, né? Eles dão seus tropeços aí de vez em quando, fazem um fanservice meio exagerado às vezes. Mas enfim, eu ainda gosto pra caramba e tô ansioso pra ver essa nova série. O cara que trabalhou em Kingsman tá fazendo aí a série, só um comentário rápido aqui. Eu acho que Kingsman é um excelente filme de ação, mas eu confesso que não acho o roteiro, assim, a coisa mais impressionante do mundo. Então, o cara é roteirista do Kingsman, que foi um filme ok, mas não foi um filme que se destacou pelo roteiro de fato, assim. Enfim, vamos ver o que o cara entrega, né? Game of Thrones é uma série que depende muito de um roteiro, assim, excelente, mesmo tendo um material base, né? Enfim, vamos ficar de olho e ver o que vai dar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tem um monte de coisa sobre quadrinhos, cinema, games, dá uma olhada aí que eu garanto que vale a pena. E a gente se vê na próxima, beleza? Então eu fico por aqui, valeu, show e um abraço!